Bom dia a todos e a todas. Vou apresentar esse trabalho intitulado Processo de Recuperação da Tentativa de Suicídio em Adolescentes. Foi produzido aqui em São Paulo e a gente vai conversar um pouquinho sobre as estratégias emergentes de apoio. Eu me chamo Girliane, estou como professora na Escola Paulista de Enfermagem, trabalho com enfermagem em saúde mental. Essa pesquisa ela foi motivada porque a gente vai entendendo que o suicídio em adolescentes é a terceira principal causa de morte entre adolescentes no mundo. A gente observa aqui no Brasil o aumento do número de internações de adolescentes por tentativa de suicídio, né? E dessa forma há uma urgência da gente poder compreender a partir da voz dos adolescentes como é esse processo de sofrimento, né? Como essa sobrevivência após a tentativa de suicídio, como que eles se reconstroem nesse processo de recuperação da tentativa de suicídio, numa perspectiva da atenção psicossocial. E aí, quando a gente olha para a literatura, a gente vê uma vasta literatura do ponto de vista quantitativo, né? Mas que ainda necessita de um aprofundamento do ponto de vista qualitativo. Então, a partir disso, a gente traz como questão de pesquisa, né, como foi o processo de recuperação na perspectiva do próprio adolescente. E a gente espera, né, que os resultados possam fortalecer a prática do cuidado qualificada, principalmente na área da enfermagem, que presta esse cuidado direto com os adolescentes. Como objetivos, a gente tem compreender as experiências vividas por adolescentes em processo de recuperação após tentativa de suicídio. A gente trata, né, então, de uma pesquisa qualitativa que teve o referencial teórico da fenomenologia hermenêutica. Os participantes foram 14 adolescentes, de acordo, né, com a faixa etária entre 10 a 19 anos. Eles foram localizados, né, por meio de 8 CAPs infanto-juvenil. Então, a gente selecionou aquelas regiões mais periféricas e com o contato dos profissionais, eles consultaram as fichas de notificação de violência, localizaram as de tentativa de suicídio e eles entregaram uma carta convite, né? A gente utilizou essa estratégia para que os profissionais pudessem selecionar aqueles adolescentes que não ficassem mobilizados, né? Então, que eles não pudessem entrar numa crise suicida. O período de coleta de dados, né, foi de agosto de 2024 a dezembro de 2024. A gente fez a análise desses dados, né, pela análise hermenêutica. As entrevistas aconteceram majoritariamente de modo remoto, a pedido dos adolescentes que atribuíam uma certa vergonha de estar conversando presencialmente sobre esse tema. Com os resultados, né? O que que a gente encontrou? Majoritariamente, a gente encontrou um grande percentual, né, de adolescentes que se autodeclararam, né, como negros, né? Muitos como pardos. Ah, variou bastante a idade deles, entre 10 a 19. O que chamou a atenção é que muitos estavam com múltiplas tentativas de suicídio, né? A maioria eram composta por meninas, mas também teve a presença de alguns homens que se identificaram como trans. E aí, quando a gente vai ver o ponto de vista qualitativo, a gente vai entendendo, né, que por meio do tratamento eles aprendem a fazer a gestão das próprias emoções, a nomear. O trabalho realizado no CAPS, né, propiciou que eles pudessem expressar as emoções por meio de práticas artísticas e expressivas, né? E eles puderam reconstruir propósitos e futuros, né? Como o desejo de ter uma profissão, de ingressar no ensino superior. Muitos conseguiram melhorar a relação com os familiares. Então, a gente vai entendendo que essa rede de apoio ela é fundamental, né, por meio das dinâmicas para poderem sustentar essa adolescência, né, a espiritualidade e a presença, né, específica do candomblé foi algo muito mencionado por eles, né, assim como a presença de animal de estimação, que a gente vai entendendo isso como uma forma de afeto, de socialização e de reconexão com a vida. Então, a gente entende que essa recuperação não é simples, né? É um processo muito singular, uma dinâmica relacional, e que a gente precisa investir muito na escuta qualificada, sem preconceitos e com articulação intersetorial.